Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, roda-meio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. MS Dia Preview e informação até você. E a edição do programa de hoje ela está corumbaense, a cidade mais antiga e mais charmosa do Mato Grosso do Sul. E para isso eu trouxe um corumbaense legítimo, um cara que entende muito de Corumbá, mas entende muito de comunicação, de política e de social media. Um amigo do nosso prefeito Ruiter Cunha, que hoje mora no céu, mas que está lá de cima abençoando o Mato Grosso do Sul e a nossa querida Cidade Branca. Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo. Fabinho, obrigado pela presença aqui. Que honra, hein, cara? Eu que agradeço, Danilo. E, bom, eu vou até começar pelo inverso, né? Uhum. Você deve estar de luto ainda, tá até de preto. Bastante. Que coisa, você perdeu um grande amigo, né? Nós perdemos um amigo, perdemos um líder, né? Nós perdemos um grande companheiro, um amigo, uma pessoa assim que durante muitos e muitos anos Corumbá não verá outra igual. E não tinha também, né? Ele Não trouxe tinha. uma forma inédita política, né? Ele tratou a política de uma forma muito humana, né? Então o Ruiter ele tinha essa qualidade de, ao mesmo tempo, ele ser um administrador, ele ser um gestor e, ao mesmo tempo, preocupado, porque é muito difícil um político conciliar essas duas coisas, né? Você ter uma visão estratégica, focada no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, fazer com que isso case certinho com o social, né? Com o desenvolvimento humano, sempre preocupado com as classes, essa sensibilidade com as classes mais carentes. Né? Eu não conheci pessoalmente, mas pelo que me falam, a gente acompanha a política, tem a fama, né, de cada um. Tal, e que ele tinha muita paciência com as pessoas. Muita isso daí, com todo respeito a Paulo Duarte, ficaria quase que impossível para ele vencer na última eleição. Não é à toa que o Ruiter venceu, porque isso é um ativo eleitoral muito importante, né? Porque assim, um político sem paciência, né, é quase como um carro sem combustível, né? Não vai para lugar nenhum, né? E o Ruiter ele tinha essa qualidade, né, de pacientemente, inclusive aguardar, né, pelas promessas dos parceiros e coisas do tipo, né? Então assim, é claro, né, como todo político, né, a política ela tem um preço na vida do político, né? Ele era um homem que entrava na prefeitura de manhã e saía 10, 11 horas da noite, né? Tinha muitos problemas para resolver. A cidade estava um caos, né? Essa última gestão dele estava assim, bem complicada nesse sentido de arrumar a casa, foi muito difícil para ele arrumar a casa. Então a gente percebia sinais de cansaço nele, né? Porque eram muitos problemas a serem resolvidos. Marcelo, eu conversando com ele por telefone, logo depois do dia da fatalidade, ele fala que estava muito diferente a prefeitura do que eles imaginavam, apesar do período de transição que existe. No ano, logo após a vitória eleitoral, tem aquele tal período de transição, da troca de informações, mas depois quando ele falou, do dia 1º de janeiro para frente, o que a gente recebeu é algo de assustar mesmo, tanto a gente quanto o corumbaense. Ainda se consegue, apesar da lei da responsabilidade fiscal, essa história de terra arrasada? Infelizmente ainda existe. Por exemplo, hoje a cidade de Corumbá não pode receber nenhum tipo de convênio estadual ou federal, porque existem certidões que estão atrasadas que a outra gestão deixou. Então, por exemplo, nós temos problemas no recebimento, né? Agora, era para ser realizado o Pantanal Extremo, por exemplo, né? Muitos dos recursos que vinham não puderam ir para a prefeitura porque existem essas certidões que estão com problemas de atraso, falha na prestação de contas da gestão anterior. E aí a cidade não pôde receber esses investimentos em decorrência da administração passada. Eu não sei como é que está funcionando, né, a lei de responsabilidade fiscal, mas infelizmente isso ainda acontece na administração pública. É um dispositivo que serviria para poder dar uma segurança para quem assume, até porque só depender ao bel prazer da política é bastante complicado. E isso me espanta, até porque o ex-prefeito, ele gastou um senhor tempo para cuidar de estátua, de praça, que não sei o quê, que estava sendo revitalizada, que isso, que aquilo. Sim. E poderia estar gastando esse tempo em outras situações que hoje em dia são tratadas como problema, né? Por exemplo... Esse foco político que às vezes é complicado. Sabe-se que na gestão passada, por exemplo, nós perdemos uma UPA.
Corumbá era para ter hoje, por exemplo, 2 UPAs, e uma UPA foi devolvida simplesmente porque parece que não queriam gastar como profissionais a serem contratados naquela UPA. Entendeu? Então, assim, isso era uma prioridade. Saúde. Nós somos uma cidade que está localizada a 440 quilômetros da capital, né? Nós temos um hospital só funcionando, temos uma UPA, e assim, cara, a gente precisa de saúde lá. O que me espanta muito no caso de Corumbá é que é uma cidade que ela não aumentou muito de tamanho nos últimos anos. Ela tem praticamente o mesmo tamanho, ela está numa área ali isolada, né? Ela é uma cidade antiga e que mesmo assim, por conta, até uma questão de meia-culpa do governo do estado, em várias gestões, eles não conseguem priorizar um planejamento para desenvolver melhor aquela região no aspecto humano, aquilo que o Rui queria. Não adianta só ir lá fazer obra e arrumar as coisas, mas é cuidar das pessoas que ficam lá, que mantêm aquela cidade como patrimônio histórico do Brasil. Então, falta justamente esse carinho, falta ainda esse cuidado, né? Falta melhorar muito a parte de infraestrutura, porque Corumbá tem uma vocação turística muito grande. Hoje, por exemplo, nós somos a 2ª cidade arrecadadora em impostos, né? Porque lá a gente recebe os impostos do gás, do minério, né? Mas, obviamente, gás, qualquer mudança na legislação, a gente pode perder essa arrecadação. E minério também não dá em árvore, né? Então, uma hora isso vai acabar. Então, Corumbá tem uma vocação natural para o turismo. Então, essa parte tem que ser desenvolvida, né? E hoje em dia a gente vê uma cidade, por exemplo, não querendo falar mal, mas Bonito, né? Que Bonito, na verdade, é um conjunto de fazendas que tem córrego. Sim. Corumbá tem um Pantanal e a gente não consegue desenvolver isso ainda por conta de falta de investimentos do poder público, né? Então, hoje, Corumbá poderia estar numa posição privilegiada de turismo em Corumbá e isso não acontece porque não existe esse olhar para a população ainda. E pior de tudo, pelo que me informaram, o turismo de pesca, que foi muito famoso em Corumbá, hoje em dia é um turismo que leva a embarcação para o Mato Grosso, porque os peixes maiores e melhores para pesca esportiva se pesca no Mato Grosso, perto de Cáceres. Exatamente. Dizer, também é uma questão de investimento em preservação ambiental que também não foi feito. Que não foi feito, né? Porque existe ainda uma cultura. Por que acontece? Existe todo um ciclo, né, na ecologia, né, no bioma do Pantanal, onde, por exemplo, o comércio de isca acaba atrapalhando o desenvolvimento do peixe maior, né? Então, quando você passa a cultivar iscas, né, quando você passa a depredar as iscas, você tira a alimentação de um peixe maior. Esse peixe vai sumir daquela área. Então, que é o grande predador. Que é o grande predador. Então, poderia, né, ter uma política de desenvolvimento, né, para conscientizar o pescador a utilizar iscas artificiais, para você não tirar aquela comida do peixe maior, né? Então, esse peixe grande ele vai acabar ficando distante das grandes concentrações de pescadores. E o pescador está correndo atrás onde o peixe está, né? Sim. Então, assim, ele abandona, ele quer aventura. Ele exato. Quer... E ainda por cima tem um outro problema. O Pantanal ele fica localizado no Brasil, na Bolívia e no Paraguai. Então, por exemplo, nós criamos uma política ambiental, né, de preservação no Brasil. Será que o Paraguai vai respeitar? Será que a Bolívia vai respeitar? Então, eles podem continuar com essas atividades e o pescador migrar para fora, entendeu? Sim. Então, assim, não sei se de repente adiantaria fazer uma política de preservação só no Brasil. Teria que ter um acordo comum entre esses países. Então, é um problema assim de maior resolução do que a gente possa imaginar. Agora, o caso do Reuter, ou o seu também, de vários outros corumbaenses que estão espalhados aí por Campo Grande e outras cidades do estado, uma das grandes atrações de Corumbá é o corumbaense. Ninguém recebe um visitante tão bem quanto o corumbaense. A gente tem essa fama, não só pelo carnaval, pela festa junina, mas durante o ano inteiro. E basta saber disso, quem puder ver um corumbaense fora até de Corumbá. Chega em casa, vai abrir na geladeira que a casa é sua, né? Como o caso do Carioca, né? Tem mais ou menos esse paralelo. Apostar nisso como um fator de turismo, dando capacitação, dando suporte, tornando mesmo a indústria do turismo algo como viés econômico da cidade num nível muito maior. É algo também que depende de política pública, né? Depende de política pública. E a gente está aí com a Funditur prometeu para cada município um plano municipal integrado, um plano estadual de turismo que já está passando o tempo, a gente está aí há quase um ano da próxima eleição e nada aconteceu de forma significativa. Né? Nada. Por exemplo, nós somos uma cidade fronteiriça e o corumbaense quase não fala espanhol. E hoje nós temos uma movimentação muito grande de turistas bolivianos, porque está compensando, né, a parte do câmbio. Hoje a proporção é 2 para 1, né, e o dólar também, com uma certa desvalorização do real,
Os bolivianos eles estão gastando mais dinheiro em Corumbá, inclusive na parte de turismo, de lazer, frequentando restaurantes e tal. E a gente percebe que, por exemplo, não tem garçom que fala espanhol, não tem atendente que fala espanhol, quer dizer, tudo isso são formas, né, de que a mão de obra poderia estar sendo treinada, poderia estar sendo especializada, né, poderiam até, de repente, até captar mais dinheiro do turista, né, mais recursos, e isso não acontece porque não existe uma capacitação, não existe, né, cursos de... Trabalho específico. O Parintins, acho que resolveu fazer isso há 10 anos atrás, e hoje em dia a porção de pessoas que são bilíngue ou trilíngue lá é enorme. Não, eu não conheço nenhum guia. Eu sou corumbaense, tenho 44 anos, né? Mais de 38, 39 vividos em Corumbá. Eu também morei em outros lugares. Mas eu não conheço nenhum guia hoje no centro que eu encontro que vai falar para mim sobre igreja, sobre praças, nada disso. Você entra numa cidade histórica e você não tem assim, guia, por exemplo, para isso. Agora, outra anomalia do Mato Grosso do Sul é até no viés político. Corumbá é muito mais antiga que Campo Grande, é uma cidade que defendeu esse território ali, na própria 100 anos história. Mais antigo que Campo Grande. E hoje em dia, na política, é uma cidade que ela fica ali competindo por espaço como qualquer outra aí do Cone Sul, ou do Norte, ou do Bolsão. E não era para ser assim, né? Não era para ser assim, mas há uma explicação, de certa forma, até lógica para isso, né? Como eu disse para você anteriormente, Corumbá está isolada geograficamente, praticamente, do resto do estado, né? De um lado, a gente tem um país muito mais pobre que o Brasil e estamos cercados de Pantanal por todos os lados, né? Distante da capital, 440 quilômetros. A cidade mais próxima de Corumbá está uns 220, 230, que é Miranda, né? Que também está dentro do Pantanal. Então, esse isolamento contribuiu muito para essa cultura assim, bairrista que, de repente, o corumbaense tem, né? Porque, afinal de contas, o trem só chegou lá no início do século XX, né? E até os anos 80, meados dos anos 90, o acesso a Corumbá por estrada era só por balsa. Então, a gente tem um isolamento geográfico, né? Então, daí a gente mantém o nosso sotaque, falou 2 trechos, né? Tem umas comidas que só existem lá, por exemplo, o sarravulho, né? É um Mato Grosso do Sul diferente, né? É um Mato Grosso do Sul diferente, né? Então, ainda que sejamos a cidade mais antiga, né? O povo mais antigo de Mato Grosso do Sul, nós criamos um certo isolamento. É uma culpa nossa, esse meia-culpa, né? É nosso, porque a gente acabou ficando isolado e, de certa forma, não conseguimos romper essa barreira, né? Então, a gente acabou não conseguindo criar grandes lideranças, né? Porque há uma disputa interna recente. Que, por exemplo, até para a divisão do Estado, quando o Mato Grosso era uno, graças a Corumbá e deputados de Corumbá, exato, que isso ajudou muito a acontecer. Bastante. E aí, depois disso, a gente acabou se isolando. Isso prejudicou, porque ele fez Campo Grande capital e aí Campo Grande isolou Corumbá, por exemplo. Exato. E na época falava-se que Corumbá deveria pertencer ao Mato Grosso, que a gente tinha mais conexão com Cuiabá do que, por exemplo, com Campo Grande, que de certa forma é verdade, né? Porque os antigos dizem que pegava um barco, subia o rio, né? Passava ali por Cáceres e ia até Cuiabá. Entendi. E tem uma similaridade entre Corumbá e Cáceres? São duas cidades ligadas pelo Rio Paraguai? Tem essa coisa da alma? Existe essa coisa da alma pantaneira ligada pelo Rio Paraguai, existe sim. Inclusive, alguns pratos, né, que existem em Corumbá também existem em Cáceres. Existem famílias, né, que existem em Corumbá e Cáceres. O povo é parecido? Você já chegou aí a Cáceres? Cheguei, conheço Cáceres. O casario, a arquitetura, o clima é muito parecido e eu acho que isso facilita essa integração entre as cidades. Mas, no caso, Corumbá tem toda aquela alma carioca, do carnaval, coisa que no Mato Grosso não tem. Existe uma influência carioca por conta da Marinha, que está localizada em Ladário, né? E, assim, isso, de certa forma, acabou também influenciando, em parte, os costumes corumbaenses. Então, a gente gosta muito de carnaval, festa de São João também, que é uma característica única no estado. O banho de São João é matéria de estudo, né, de histórico, cultural. Então, é um banho que praticamente só existe no Brasil, é lá em Corumbá. E, assim, existe essa influência carioca. Mas, por exemplo, o nosso sotaque, esse S puxado, não é do carioca. Não é do carioca. Não, ele é um sotaque português mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, ver uma novela portuguesa, você vai, esse cara está falando parecido com o corumbaense.
É o sotaque português, porque ficou isolado durante muito tempo. O carioca ele já fala o R já mais aberto, né? E o S também não é tão chiado assim como Mas nós. talvez pela receptividade foi um lugar perfeito para o carioca se Sim, adaptar, né? porque o corumbaense ele tem essa receptividade justamente pelo isolamento. Então, quando chega alguém diferente na cidade, ele quer manifestar seu carinho, ele quer manifestar, né, a sua receptividade. Então, assim, esse isolamento acabou contribuindo para essa facilidade do corumbaense fazer amizade. Olha, gente diferente aqui, vem cá. É bem mais ou menos isso. Agora, e a integração com a Bolívia, né? Fora a integração eleitoral, na última eleição teve até gente da Bolívia vindo aqui votar. Sim. A integração cultural e social. Tem uma fronteira muito fácil de atravessar de um lado para o outro. E a Bolívia também é um país que tem uma cultura muito rica, Sim, vestimenta, de alimentação, um povo também muito bacana e tal. E se não for para o Corumbá essa integração, não tem outro lugar do Mato Grosso do Sul para isso acontecer, ou poucos lugares do Brasil. Sim. Por que ela não avança tanto? Mas não pode ser também só pelo aspecto econômico, né? Então, a Bolívia, ali na fronteira, a integração ela ainda se dá a passos lentos, porque, por incrível que pareça, existe ainda um certo bairrismo entre as comunidades, né? A Bolívia ela ainda é um país que a corrupção é muito forte, principalmente entre as autoridades locais. Isso gera uma tensão nessa fronteira? Gera uma certa tensão nessa fronteira. Então, por exemplo, é comum um brasileiro, às vezes, atravessar a fronteira e ser extorquido, e também é comum o boliviano atravessar a fronteira e também sofrer esse tipo de represália. Então, eu acredito que tem que ter um esforço ainda muito grande entre as lideranças políticas locais para eliminar essas barreiras de tensão e aproximar ainda mais os povos. Senão não tem integração, né, de Mercosul. Senão não há integração. Existe uma troca de cultura, por exemplo, o corumbaense ele adora saltem, ele adora arroz boliviano, né? O boliviano ele gosta de fazer compras no Brasil, é muito vantajoso para eles lá, mas ainda há uma certa rixa, ainda há uma certa rivalidade que a gente não vê, de repente, em outras fronteiras onde essa integração é melhor, por exemplo, em Foz do Iguaçu, por exemplo. Sim, sim. E até a questão do festival, que não vai ter esse ano. Festival América do Sul, porque ali é um ponto importante para a América. Estão localizados praticamente quase no centro da América do Sul. Não era só para o Mato Grosso do Sul, nem só para uma parte do Brasil esse festival. Né? Exato. Isso era uma forma também de começar a mudar um pouquinho essa integração com os outros países, né? Porque o preconceito, né, e as rivalidades, elas acabam diminuindo a partir do momento que você vai conhecendo outra pessoa. Eu, por exemplo, na minha parte pessoal, às vezes você tem uma certa impressão de uma pessoa, né, às vezes uma má impressão, e a partir do momento que você vai conhecendo, convivendo, né, dando uma abertura para conhecer essa outra pessoa, você acaba, de repente, eliminando muitos dos aspectos, né, negativos que você tinha a respeito dela. A identificação. Exato. Né? Então, acho que a partir do momento em que houver uma abertura, né, onde as lideranças possam conversar e possa ter uma facilidade no diálogo, então eu acho que essas rivalidades elas vão caindo por terra. O que é interessante é que nesse governo, até com relação ao Paraguai, avançou muito. Bastante. A aproximação do Mato Grosso do Sul para o Paraguai. Com a Bolívia ainda não. Com a Bolívia ainda não. Talvez por conta da tensão que houve, daquela base da Petrobras há um tempo atrás, né, que o Evo Morales pegou na mão grande lá. Agora, para a cidade não ter a edição desse evento, já estava forte, já estava... Qual que é o impacto? Olha, teve um impacto muito negativo, né? Porque econômico principalmente. Porque assim, Corumbá é uma cidade com uma vocação turística e vive dos eventos. Enquanto algumas pessoas elas visualizam eventos como um gasto, em Corumbá um evento é um investimento. Porque há um investimento de um montante X, só que com o fluxo turístico, né, com os investimentos que são feitos, né, movimentação hoteleira, de restaurantes, do próprio ambulante. Por exemplo, sabe-se que tem um ambulante, eu conheci um ambulante de vender espetinho, ele chegava a faturar R$7 mil. Ele fazia 3 meses ali para ele. Exato, entendeu? Então ele falava assim, olha, com vários eventos desses ao longo do ano, eu compro um carro, eu melhoro o meu equipamento, eu consigo financiamentos, então assim... Cada evento para Corumbá, Carnaval, Festival América do Sul, São João, Festival de Pesca, Pantanal Extremo, Festival Gastronômico,
cada um desses eventos, ele movimenta a economia de uma forma considerável, porque o turista ele chega, ele gasta no comércio, vai comprar um óculos, vai comprar uma viseira, ou vai comprar uma carretilha, ele vem para gastar. Ele vem para gastar, né? É hotel, é restaurante, é o cara que vende picolé, que é uma cidade que a média lá é 40 graus à sombra, né? Então, é água mineral e por aí vai, né? Obrigado pela presença. Que isso, Danilo, conta sempre comigo. Agradeço. Para você que pôde acompanhar essa entrevista, só deixo um lembrete: Corumbá é diferente de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, não explorar essa questão como um ativo de turismo e principalmente de desenvolvimento econômico é um tremendo desperdício do Mato Grosso do Sul. MS Dia Preview, informação até você.